Olá, pessoal. Boa tarde. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Como vocês estão? Gente, eu vou chamar logo o nosso convidado antes que a gente perca ele, que ele vai estar em movimento. Então, enquanto o pessoal vai chegando, vou chamar. Mas fiquem aí, porque o bate-papo hoje vai ser muito bom. Olá! Não Tá tem me muito ouvindo bem? obra para falar comigo. Você conseguiu, amigo? Ué, trabalho mais. Então, Amado, não tô te ouvindo bem, tá? Parece que tá cortada a sua fala. Vocês estão ouvindo, pessoal? Aí, agora foi. Tá tendo uma interferência, parece. Quem tá aí assistindo, vocês conseguem ouvir? O César? um, dois, três. Estou testando a voz. Melhorou? Eu já sei o que é, Perfeito. então. Porque eu não estava segurando o celular. Vou precisar segurar ali, mas está tudo bem. É um treino de ombro hoje. Eita! Mas vai ser rapidinho, prometo. Problema Tá não. bom? César, querido, muito obrigada. Muito obrigada por ter aceito esse convite. Eu sei a ginástica que foi para a gente conseguir esse horário. Você é sempre muito ocupado, muito atarefado. E eu me sinto mais honrada ainda por isso, né? Por você ter conseguido reservar um espacinho aí na sua agenda para bater esse papo com a gente. Opa, querida, eu que agradeço o convite. Pessoal, antes da gente passar a palavra para o César, vai ser, na verdade, um bate-papo, né? O tema central da nossa conversa hoje vai ser os desafios da gente cuidar da gente mesmo enquanto profissional, enquanto a gente cuida do outro. E eu escolhi, né, Nath e eu, na hora que a gente estava planejando esse cronograma de lives, a gente escolheu especialmente o César, a gente pensou nele, porque ele é pra gente um profissional que atende muito, é muito experiente, atende casos muito desafiadores, e isso exige dele, obviamente, um trabalho interno muito grande de olhar para si, de cuidar de si dentro daquilo que é possível e daquilo que é viável no nosso rolê, né, de profissional, mas a gente acha que ele é uma pessoa que tem a expertise para trazer esse conteúdo e a importância, a relevância desse conteúdo, dessa conversa, nesses tempos de crise em que nós estamos atravessando, né? Então, César, só para contextualizar a galera que está chegando, a gente está fazendo uma maratona de lives desde o início dessa semana, desde a segunda-feira. A gente já teve alguns convidados, teremos mais. E a ideia central dessa maratona de lives é que a gente trabalhe as principais questões que atravessam a gente nos momentos de crise enquanto nutricionistas. É, os nossos medos, as nossas inseguranças, a dificuldade financeira, a dificuldade de cuidar da gente enquanto a gente está cuidando do outro. Especialmente porque eu acho que a minha história é muito similar à sua. Nós viemos de um lugar onde nós não tivemos muito patrocínio. A gente teve que se virar nos 30 para fazer a nossa formação e para consolidar a nossa carreira. Né? Por isso que eu me afinizo muito, você se tornou um amigo muito querido, muito próximo, porque as nossas histórias, né, se assemelham. E a ideia é inspirar o pessoal, inspirar a galera a atravessar esse período de crise também, por meio das inspirações, das problematizações que a gente fizer aqui nessa conversa, tá bom?
Então, queria que você contasse para a gente um pouquinho, César. Quem não conhece o César, César é um nutricionista em São Paulo que trabalha com abordagens comportamentais e tem vasta experiência em atendimento de transtornos alimentares. E ele trabalha no Ambulim, né, que é o centro referência para tratamento de transtornos alimentares no Brasil, em São Paulo. Coordena alguns grupos de pesquisa no Ambulim, e é por isso que a gente fez esse convite para ele, porque ele é, como a Casey colocou aqui, que ele é o responsável por ela ter conhecido a nutrição comportamental. Amigo, conta pra gente, como é que está sendo esse período de crise para você? Os períodos de crise estão sendo períodos de crise, né? Gosto muito do adjetivo que você usou, no adjetivo é o verbo que você usou, que você falou do inspirar. E eu fiquei pensando, né? Puxa, como sobreviver nesses tempos de crise? Como que a gente se cuida, né? E eu fiquei pensando, né, na minha história e também um pouco do que eu entendo enquanto vivência. Na verdade, eu acho que é mais isso, vivência em termos de saúde mental, que não dá para ter saúde mental se você não inspirar um pouco. Então, eu acho muito saudável a gente pirar num tempo muito pirado. E acho muito saudável que a gente tenha lugares e pessoas para a gente pirar. Para a gente pirar, porque é importante pirar, porque não pirar num cenário como esse, em momento nenhum, no meu universo pode significar mais um cenário de doença do que um cenário de saúde. Então, pessoalmente tem sido 2 anos bastante desafiadores aí, né? O meu pai faleceu nesse meio tempo de Covid, enfim, eu peguei Covid em um momento, fiquei muito mal, fisicamente falando, momentos muito mal, emocionalmente falando e lidando, né, com um trabalho que a priori, com as mazelas dos outros. Então, no meu universo é muito difícil, é impraticável pensar em cuidar do outro sem cuidar da gente, até porque eu acho que se isso não tivesse na minha paleta de possibilidades, eu acho que eu já teria me esfarelado enquanto Sucumbido. pessoa e não existiria, não estaria mais fazendo esse trabalho nesse momento. Então, tem sido períodos bastante desafiadores mesmo. Acho que de uma violência muito grande chegar aqui e dizer para as pessoas que não, tem sido ótimos períodos, tem um ótimo período de muito aprendizado, de muita gratidão a tudo que o universo tem proporcionado para mim, porque não, tem sido períodos assim bem difíceis mesmo, a gente xinga alguns palavrões, muitos palavrões. Quem me conhece como pessoa sabe que eu sou essa pessoa que o meu extravasalho é por 27.899 palavrões. Enfim, para além dos espaços terapêuticos, né, Lid? Que eu fiquei pensando assim, porque eu estava ouvindo você falar e eu fiquei refletindo um pouco o que é cuidado para cada um de nós, né? O que representa o cuidado? Porque parece que ele é uma caixinha do skincare, da meditação, do acordar uma hora XYZ, do banho de água gelada no início do dia. E eu fiquei pensando que esse cuidado formatado também é outro cenário que pode ser bastante violento, né? Porque hoje, do alto dos meus privilégios, embora eles nem sejam tantos assim, mas eu tenho ciência de que existem alguns privilégios que outras pessoas não têm, que outros nutricionistas que estão em situações muito mais vulneráveis do que eu não têm disponibilidade nesse momento. E aí fiquei pensando, puxa, o que será que é possível, né? O que cada um entende como cuidado? O que será que é possível para si, né? Porque nem sempre, né, Lid, foi para nós, para mim, imagino que para você também, um cenário com esses privilégios que existem hoje, nem sempre eles estiveram aqui, eles foram aos poucos acontecendo, né? Eles foram aos poucos sendo conquistados, embora me incomode um pouquinho falar sobre isso, porque parece uma coisa meio meritocrática, mas enfim, aos poucos eles foram rolando aqui na vida, mas nem sempre eles foram possíveis. Então a gente vai lidando com o que a gente tem, com o que é possível acontecer naquele momento, né? Eu tenho certeza que se eu tivesse mais recursos, seja lá de quais recursos a gente estiver pensando aqui, as minhas possibilidades seriam muito mais
do que essa nesse momento, mas felizmente ou infelizmente a gente lida com o que a gente tem. E, enfim, é isso. Que falei, minha sensação é que eu não falei Você nada. falou, não, você brilhou muito, você trouxe para mim também muitos insights e você falou coisas muito, muito importantes no sentido de que cada um vai ter os seus próprios recursos internos para atravessar os momentos de crise. E que a gente consiga ter lucidez para acessar esses recursos. Por quê? Porque enquanto a gente está muito naquele lugar do por que isso está acontecendo comigo? Meu Deus, eu sou uma pessoa muito desgraçada. E é claro que a gente tem surtos também. Eu, na pandemia, tive vários surtos, inclusive fui acessar você. Eu falei, amigo, socorro, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Né? Então, isso também é um recurso. Acessar as pessoas próximas nas quais a gente confia para surtar, para pirar em segurança, né? E para ser acolhido em segurança também nos nossos surtos. E, e não tem resposta pronta para esse cuidado. A única coisa que a gente tem como certa é que se cuidar é necessário para que a gente consiga cuidar do outro. E eu vejo assim que nesses 2 anos muito difíceis em que eu tive que fazer da minha vida pessoal, que tem 3 filhos, né, e da minha casa, o meu escritório, o meu consultório de atendimento, o lugar onde nascem os meus projetos, o lugar onde eu como, durmo e cuido das crianças, no meio do atendimento sai correndo um menino pelado atrás de mim brigando com o outro, né? E a gente tendo que lidar com tudo isso, com a sobrecarga de atividades e com a perda de familiares, né, amiga? Eu sinto muitíssimo pelo que aconteceu e a gente ter que administrar tudo isso mantendo um olhar compassivo, acolhedor para as questões do outro. Às vezes você estava ali no meio de um atendimento, em luto, tendo que lidar com questões do outro que, num olhar do senso comum, seriam dores muito menores do que a que você está enfrentando ali, mas ainda assim ter a capacidade de acolher. Como é que você faz essa mágica? Acho que as Nossa, pessoas queriam saber. também quero me fazer essa pergunta. Quero sentar aí do seu lado e falar, como é que você faz essa mágica? Eu acho que o ponto talvez seja não faz, porque da minha perspectiva não é mágica, assim. Eu acho que tem uma coisa que é muito importante para mim, que é existir espaços para me vulnerabilizar. Acho que isso é muito importante, porque quando você está num espaço com uma função terapêutica para com uma outra pessoa, aquele não é o espaço seu, aquele não é o espaço para você, aquele é o espaço da pessoa que escolheu estar ali, não é seu. Então, enfim, precisam existir outros espaços. E para mim tem uma palavra que é muito, muito importante, que é vulnerabilização. Quando no grupo de nutricionistas que eu coordeno, devido à coordenação com a Andrea Vargas, que é outra nutricionista, enfim, uma querida, que também tem uma ideia muito alinhada com a minha, gente, a gente precisa se vulnerabilizar. Né? Me lembro de algumas semanas atrás, onde a gente teve uma reunião de supervisão dos nutricionistas do grupo, muito difícil, onde uma pessoa estava contando de uma situação e ela chorou muito. E eu achei muito bonito, primeiro, o fato de ela sentir minimamente a vontade para conseguir fazer aquilo naquele espaço, sentir segura o suficiente para se vulnerabilizar naquele espaço. E mais bonito ainda, como os outros colegas puderam também se vulnerabilizar a partir dela e também acolher a dor dela sem curar. Para mim foi assim uma das melhores experiências que eu já tive na minha vida. E no lugar, mesmo no lugar de coordenação, né, de coordenador, eu também me dou o direito de me vulnerabilizar, de também ter dúvidas do tipo, gente, não sei se esse é o melhor caminho, não tenho certeza sobre isso. Puxa, o que vocês acham sobre o que a gente está contando? Para mim, isso é algo que é muito, muito, muito importante. Então, essa mágica, eu acho que ela tem a ver com esse cenário, assim, César, eu preciso ter em muitos espaços que eu possa me vulnerabilizar de alguma forma. E aí, quando é para se vulnerabilizar, eu me vulnerabilizo mesmo. E no atendimento com as pessoas, tem algo que eu demorei, talvez, para aprender, mas que eu acho muito rico, que é como estar em contato com o outro
também pode ser uma estratégia de não entrar em contato com aquele sofrimento tão grande que você está vivendo. É Por verdade. poder ter perspectivas diferentes da vida, que você não está falando sobre a sua vida, mas às vezes tem uma algo que a pessoa está contando que é muito parecido com a sua vida e que ela traz uma perspectiva que você pensa, puxa, isso nunca me passaria, isso não está no meu escopo. E de repente você recebe aquele presente gratuito da pessoa que você está atendendo, isso mesmo em casos muito difíceis, mesmo em casos onde há muito sofrimento, às vezes a gente é pego despretensiosamente por umas pérolas incríveis e que a minha sensação é que, nossa, o que eu recebi nessa consulta, Eu deveria pagar para essa pessoa, né? eu espero ter doado pelo menos um pouco, né? Ter contribuído, ter retribuído, melhor dizendo, um pouco com que essa pessoa contribuiu, e que ela nem sabe que ela contribuiu, porque ela só estava contando de uma experiência dela. Enfim, eu penso nesses dois lugares, assim, quando fala da mágica, de como que a gente faz e tal, eu penso mais ou menos nessa direção. Que lindo, e isso é muito legal, né? Eu me lembro que em alguns momentos eu ficava assim, ai, gente, eu tenho tantas coisas para lidar. E a última coisa que eu queria era ouvir agora num atendimento, né? Me preencher com a dor do outro. Então, em alguns momentos de desabafo com meu marido, por exemplo, fala assim, ai, meu Deus, tá tão difícil lidar comigo mesma. Como é que eu vou agora me esvaziar das minhas questões para entrar num atendimento e dar conta, né, da questão do outro? Às vezes a gente, no momento de vulnerabilidade, de insegurança, a gente pode achar que a gente não tem nada para oferecer ali para o outro, porque nós estamos completamente preenchidos das nossas questões. E é tão doido isso que você acabou de contar, porque é tão inesperado esse encontro que a gente tem com o outro, que a gente sai renovado sem nem ter conseguido imaginar que aquilo pudesse ter acontecido, que as respostas para suas questões ou o alívio delas poderiam sair daquela conversa, daquela troca de experiência. Então, essa é a beleza, né, da gente ter esse encontro com o outro, e de alguma maneira ser nutrido pela energia, pela subjetividade do outro também, né? É Então, curioso. Desculpa, Aline. pode falar. Não, não, pode Não, falar. eu ia contar que é muito curioso, porque eu estava te ouvindo e a gente está falando aqui de vazio, né? Que é aí do preenchido, do não preenchido, do vazio do outro, né? Enfim, essa história. E eu fiquei pensando, puxa, talvez tá vazio seja um cenário muito propício para caber o outro. Ou melhor, talvez está cheio. Quando eu estou cheio de mim, quando eu estou muito preenchido, talvez sobre pouco espaço para o outro caber, embora talvez na nossa neurose a gente esteja super arrasando ali naquele momento, mas talvez o vazio que a pessoa traz e o nosso vazio, de alguma maneira, o nosso vazio abra espaço, né? Pensando aqui, correndo o risco de ser poliana, correndo o risco de romantizar o sofrimento, embora não seja isso que eu esteja querendo dizer, mas de ter um espaço para caber a dor do outro e, enfim, mais espaço para ter o outro e talvez de a gente conseguir ouvir mais, de a gente conseguir, enfim, fazer intervenções que têm mais a ver com o outro e menos a ver com a gente. Enfim, fiquei Isso pensando é um a pouco. compaixão, né? Em exercício. Isso é a definição de compaixão em exercício. Muito lindo. César, você tem algum ritual? Claro, eu não quero que a gente blogueire aqui, não quero que você fique dando dicas de blogueira, mas eu acho que é importante. Eu venho refletindo muito sobre uma questão, especialmente eu e Nath, assim, no IAS a gente vem refletindo sobre um problema crônico nas pessoas que a gente se relaciona, nos alunos, nos colegas próximos, é que assim, o nutricionista, ele ainda tem dificuldade de pedir ajuda. Ele acha que ele dá conta de lidar com as dificuldades dele alimentares, as dificuldades com a própria imagem, fazendo um curso, adquirindo informação, adquirindo conhecimento técnico. Mas ele raramente, ou ele precisa estar num grau de sofrimento grande para ele reconhecer que ele precisa de ajuda de outro nutricionista. Você consegue notar essa questão acontecendo frequente? Então, a Bastante. gente tem batido muito na tecla disso, de que você não é o seu nutricionista, você não vai conseguir fazer autoterapia. Por mais que você esteja envolvido em cursos de formação que façam esse convite para que você se olhe para dentro, você não consegue se tratar.
Você precisa do apoio do outro nessa caminhada. E eu sei que você faz terapia, porque a gente já falou sobre isso, e eu também faço terapia. E além da terapia, você tem algumas premissas inegociáveis para esse cuidado consigo mesmo, como tendo sendo aquela atividade negociável para o profissional autônomo, sabe? Sabe aquilo assim. Por que eu tô te falando isso? Em 2019 eu tive um burnout. E aí eu saí de combate. Eu achava assim, não, eu dou conta, dou conta, dou conta, dou conta. E me ferrei, não dei conta, né? Buguei, meu cérebro pifou completamente e eu precisei fazer terapia. Não, eu já fazia terapia, mas a terapia não foi o suficiente. Eu comecei a fazer tratamento psiquiátrico e fiquei um tempo sem atender. E fiquei durante muitos meses tentando, porque eu não era uma deprimida clássica, né? A gente acha que depressão é só quando a gente está sem vontade de levantar da cama. Não, eu era uma deprimida que levantava da cama, era super funcional, conseguia desenvolver todas as atividades, mas eu comecei a desenvolver uma agressividade, uma falta de criatividade, um esgotamento, que é a depressão. Sim. E que a gente não reconhece como sendo depressão, né? Então eu levei isso muitos meses até eu conseguir perceber que eu estava adoecida. E desde então, eu comecei a abrir espaço na minha vida para tratar o burnout. E hoje é algo inegociável para mim o desenvolvimento de algumas atividades, porque isso é a minha condição para ser funcional, porque eu vi como foi custoso para mim, tanto em termos financeiros quanto em termos emocionais e relacionais, ficar fora de combate, né? Então hoje eu tenho alguns rituais que são inegociáveis de autocuidado, porque é isso que vai manter a minha vida funcional. Você tem isso? Eu tenho. Você sabe que a primeira hora que você falou ritual, a primeira imagem que veio na minha cabeça foi: eu não tenho nenhum. É porque eu sou essa pessoa, né? Assim, Sim. não, imagina. Mas enquanto você foi falando, eu acho que eu fui me reconhecendo em alguns pontos e acho importante compartilhar. Eu não sei se inegociável do que eu vou contar é a palavra que descreve onde eles estão na minha vida, mas eles estão instituídos. Por que eu estou falando isso, Aham. Felipe? Porque assim, eles são super negociáveis dependendo do dia. Por exemplo, tem um ritual que eu não abro mão absoluta. Olha, eu acabei de falar que eles não eram negociáveis. Eu tô dizendo, São eu não abro mão inegociáveis. absolutamente. Ai, gente, eu amo as contradições, cara. Elas são maravilhosas. Das minhas, então, eu dou risada delas na minha própria cara. Espero que o meu terapeuta não esteja assistindo essa live. Depois você vai rir de mim junto comigo. E que é a dança. Eu não abro, assim, é algo que para mim é muito lúdico, terapêutico. Eu tiro 7.378 insights sobre mim, sobre como eu tô, sobre, enfim. Então, isso está na minha agenda, está lá. Quando eu digo que não é inegociável, eu estou fazendo uma referência a... existem dias, por exemplo, hoje vai ser um deles com toda certeza, em que o meu dia ele é muito extenso. Ele é muito... E às vezes, é assim, o quanto estar nessa atividade vai de fato me fazer bem. Então, assim, eu sei que é uma atividade que me faz bem, só que como esta atividade específica, ela me exige fisicamente, eu tô tão mentalmente prejudicado que em determinados dias eu falo, não, hoje a minha escolha eu não vou fazer isso, porque hoje eu vou deitar no sofá, ligar uma série e eu vou assistir Não uma fazer série nada. boba e vou não fazer nada, e é esse ponto final. Isso é cuidado. É uma possibilidade, né, de como as coisas acontecem. Então, a dança para mim é algo que, assim, Lídia, primordial mesmo, de negociar, é primordial, aquele assim, né. A terapia também é algo que, assim, eu não abro mão, mesmo. É algo que, assim, eu não sei nem se eu conseguiria dar conta um mês de ficar sem, porque eu já faço há muito tempo, Lídia, né, porque desde que eu me formei no universo dos transtornos alimentares, é um pré-requisito Eu para mim. também sinto isso. É um pré-requisito, não é nem assim uma escolha, né? É um pré-requisito. E porque são casos muito desafiadores, é um nível de adoecimento muito hardcore, são muitos casos, né? Eu escolhi montar minha agenda de uma maneira em que eu atendo em sequência muitas pessoas. Eu escolhi fazer assim porque é o jeito que eu
hoje, até 2021, acho que é o melhor jeito para mim. E são muitas histórias, né? De como é uma metralhadora de histórias, né? De como a gente vai ouvindo o que vai acontecendo. Então, a terapia é outra coisa que eu não abro mão. Eu acho que essas são as coisas mais institucionais, e de tempos em tempos, É. porque a minha lua é em Gêmeos, eu sou a pessoa que, assim, ai, tava com vontade de fazer um curso de desenho. Ah, tava com vontade de fazer. Então, tem esses rompantes, assim, de como a coisa acontece. Tem algo muito simples que eu me dei conta agora, que eu fiz esse ano, que era a minha agenda, ela é toda em sequência. E aí, na vida presencial, as presenças e faltas das pessoas, elas se operacionalizavam de uma forma. Então, as pessoas sempre tinham um dia que alguma pessoa faltava no dia, pelo menos, sempre. Era muito raro em 100% das pessoas. Então, eu contava com a falta para ter uma pausa. Caramba! E sempre tinha. Aí eu ia no Starbucks, eu tomava um cafezinho, eu tomava um chocolate quente, eu relaxava, eu lia um pouco, isso sempre acontecia. Com o mundo pandemia, foi uma loucura, porque houve pandemia, a parte um, houve a parte 2, né? A gente pode fracionar em vários capítulos da história, mas teve uma parte que todo mundo ficou desesperado e cortou tudo, que, meu Deus, a Foi. gente vai morrer amanhã. Depois todo mundo foi voltando a recuperar as atividades dessa maneira meio esquizoide, que é o possível dentro do online. Depois todo mundo surtou, não, vamos sair agora, tá tudo certo. Depois voltou para casa de novo, depois vacina, agora vamos para casa. Enfim, teve muitas etapas nessa história. Mas tudo isso para dizer que as pessoas, da segunda etapa para frente, elas começaram a ficar muito presentes. Não estou É reclamando verdade. da gente. Eu Mas também não reclamei, não, mas eu amei que voltou gente antiga. Mas, socorro, credo, que delícia, né? não Aham. faltava ninguém. E aí, o meu plano inicial, ele começou a dar muito errado. Porque eu não tinha tempo para absolutamente nada. E aí, eu falei, não, gente, agora eu vou precisar instituir um horário de pausa na minha agenda. E eu precisei ir lá e cortar a cabeça de um horário. Óbvio que teve um monte de gente que ficou sem horário, aí tem toda essa demanda também que acontece. Mas é um ritual de cuidado, de entender assim, Perfeito, cara, você vai perfeito. precisar separar um tempo da. Você não precisa Colocou na agenda a mão. sua pausa. Exato, Aham, a sua pausa e perfeito. é isso que precisa ser feito. Enfim, esses são os highlights que apareceram aqui. Maravilhoso. A Gabi perguntou quais são os meus rituais. Eu tenho alguns. Alguns clichês e outros nada clichês. São muito meus, assim. Eu sou uma pessoa que gosta muito de ficar sozinha. Eu tenho muita dificuldade com muita gente, muita interação, muito ruído, muito barulho. Então eu preciso todos os dias ter um tempo só comigo. É Só comigo. virginiana, é isso mesmo? Claro, meu amigo. Claro, meu amigo. Sou virginiana. Então eu preciso ter esse tempo. Então, como a minha vida de três crianças enfim, é sempre muita gente, é um luxo isso. Então eu aproveito, por exemplo, para ter pelo menos uma hora de manhã, quando as crianças estão na escola, só comigo mesma, para eu fazer o que eu quiser. Só para eu fazer o que eu quiser. Às vezes eu vou ler um livro, aí depende da vibe. E às vezes eu vou ler um livro, ou às vezes eu vou tomar um banho demorado, ou às vezes eu vou ver uma série, mas eu preciso desse tempo só comigo mesma. É, o que me tirou do burnout foi práticas de meditação, então eu posso dizer, por isso que eu falei que algumas são clichês, porque, né, na pandemia isso ficou super clichê. E então, mindfulness é para mim igual escovar os dentes. Então, todos os dias eu preciso de ter esse momento de exercitar o meu córtex pré-frontal ali, de sentir o meu corpo, de sentir. Então, é algo que eu faço todos os dias, e não trabalhar final de semana. Nos finais de semana que eu não tenho que dar aula em pós-graduação. Mas, assim, eu não crio demanda para final de semana, porque o final de semana ficou muito valioso com todos os dias iguais em casa, sabe? Então, são essas as minhas práticas de autocuidado. Amigo, eu queria muito te agradecer por essa troca. Vi que o pessoal curtiu muito. E aí eu queria, gente, aproveitar esse ensejo para convidar vocês a se inscreverem no workshop Nutrição em Tempos de Crise, que vai acontecer no dia 15 de dezembro, onde a gente está preparando um planejamento estratégico para você, nutricionista, começar a pensar no seu 2020 profissionalmente falando,
O que que a gente vai falar? A gente vai falar sobre como é que a gente pode reservar no dia esses momentos de autocuidado, como é que a gente pode desenvolver as habilidades de ser mais autocompassivo, como é que a gente pode desenvolver habilidades de planejamento financeiro, como é que a gente pode pensar e calcular o nosso tempo, o nosso valor de consulta, e como é que a gente pode se planejar no longo prazo para ter segurança na construção da nossa carreira, tá bom? Então, obrigada por essa troca, querido. Um bom dia para Obrigado, você. Lidia. Eu super agradeço, pessoal. Obrigado pela presença e um beijo para vocês. Se cuidem. Um abraço apertadinho de longe Beijão. virtual, que é o que a gente pode. Tchau, tchau. Tchau, tchau.